Estamos de volta com a Revista da Cidade. Eu quero conversar com você sobre doença de Alzheimer. Vocês sabem que cientistas britânicos acreditam ter avançado nas pesquisas sobre Alzheimer? Eles criaram um novo exame de sangue que pode prever as chances de uma pessoa desenvolver a doença. E para conversar comigo sobre o assunto, eu recebo o Dr. Renato Anguiná, que é coordenador do Núcleo de Neurologia do Hospital Samaritano. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Obrigado. Antes da gente começar a conversar sobre essa doença que acomete mais de 44 milhões de pessoas no mundo inteiro, a gente vai ouvir agora a diretora da Abras. É uma associação brasileira de Alzheimer, é uma entidade sem fins lucrativos que transmite conhecimento sobre a doença de Alzheimer. E vamos também ver o depoimento da filha de uma paciente que enfrenta a doença. A Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, nasceu em agosto de 91 com o objetivo principal de informar e orientar os familiares sobre a doença de Alzheimer. Naquela época, em 91, era muito difícil de você ouvir falar em doença de Alzheimer. E quando chegava esse diagnóstico na família, as famílias ficavam muito apreensivas em saber o que fazer, como conhecer a doença, tudo isso. Então, foi uma forma da gente procurar estar trazendo profissionais e familiares juntos, para que também juntos estudarem, discutirem e aprenderem uns com os outros sobre a doença de Alzheimer. Quem descobriu que a minha mãe estava diferente, tendo um comportamento um pouquinho diferente, foi meu irmão, numa viagem que ela fez para o sul, para visitar a irmã dela, e quando ela voltou, que ele foi buscá-la no aeroporto, ele percebeu que ela repetia várias vezes a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Então, como ele já tinha um conhecimento, uma amiga cujos pais estavam com a doença, ele então a levou na médica. Eu não tinha conhecimento nenhum, então eu não sabia o que ia acontecer com a minha mãe. Eu achava que ela não ia mais me reconhecer, que ela ia ter um comportamento esquisito. Então foi muito difícil, porque no começo eu achava que ela repetia as coisas porque era uma coisa assim, era uma chatice. E eu não conseguia perceber que muitos comportamentos dela tinham a ver com a doença. Tem alguma suspeita? Tem algum comportamento que você acha que é esquisito, diferente, que seu pai ou sua mãe não tinham antes? Procura uma ajuda, procura um médico. E participe das reuniões de apoio da Abras, porque isso, para mim e para o meu irmão, trouxe muito conforto, muito conforto. A gente percebe que não é só a gente, que a gente não está sozinho nisso. Tem tantas pessoas que não sabem lidar com esse tipo de situação e acabam se prendendo na própria vida, num egoísmo, um pouco falta de compreensão, mas também tem muitas pessoas que realmente entendem o que está se passando e o que é a doença. Nós falamos em relação à pesquisa que foi feita, o estudo. Me fala da importância dessa criação, né, desse tipo de exame de sangue. Na verdade, a busca de marcadores biológicos, isso nos últimos 10, 15 anos, tem se intensificado, porque é muito importante quando nós entendemos como a doença ocorre, eventualmente isso vai impulsionar também a busca de medicamentos, de soluções, não só para prevenir a doença e eventualmente tratá-la, coisa que nós não temos ainda hoje. A ciência ainda não conhece uma cura para a doença de Alzheimer. Então, esse é um estudo que ele é importante, ele faz parte de um rol de muitos estudos que vem ocorrendo nos últimos anos, mas ele é um estudo, por enquanto, ainda único, uma publicação única, e não é para uso na prática clínica. Ele ainda faz parte do rol daqueles estudos que estão, vamos dizer assim, dentro dos ambientes científicos de pesquisa. Bem antes, em torno de 99% de todos os estudos e pesquisas acabavam fracassando justamente porque não conseguiam, né, perceber a doença, percebiam logo quando era muito tarde a doença. Então, esse tipo de exame de sangue, ele pode fazer com que a gente reconheça a doença bem antes, bem precoce? Na verdade, o próprio
diagnóstico da doença, ele vem mudando com a tecnologia dos últimos 20 anos. Então, nós cada vez mais conseguimos antecipar vamos dizer assim, o reconhecimento de que aquele indivíduo poderia estar com uma doença degenerativa e, no caso, a doença de Alzheimer. Mas ainda nós não temos ainda diagnósticos de certeza e nem um diagnóstico único. Mesmo esse estudo, ele ainda não é um estudo, vamos dizer assim, com uma certeza absoluta e vamos dizer assim, o fator de chance de acerto dele é mais ou menos de 85%, também não é de 100%, de tentar prevenir os possíveis, vamos dizer assim, os potenciais pacientes que teriam a doença, mas não é tão, vamos dizer assim... É um início de tudo, é um início para criar novos medicamentos. Na verdade, não o início, mas eu acho que é um contínuo do que já vem acontecendo nos 20 anos, mas aqui às vezes aparece com destaque um ou outro estudo aí, aparece mais destaque. Mas, assim, ainda nós, infelizmente, não temos essa novidade toda como nós gostaríamos. Até eu ia perguntar para você, doutor Renato, já que não tem nada propriamente dito, né, especificado, então, para a gente ter uma previsão aí nos hospitais, nas clínicas, para ter esse tipo de exame, então não tem previsão nenhuma? Não, ainda não, é um exame absolutamente, primeiro que foi feito num grupo só, num grupo de pesquisa só, ele precisa ser replicado para mostrar que ele realmente tem esse valor e o impacto, vamos dizer assim, da previsibilidade da doença realmente ser esse. E agora, não é nenhum estudo ainda, vamos dizer assim, que já é um método que já está pronto para ser aplicado clinicamente. Inclusive porque o custo é muito alto, isso só está ainda dentro da academia, dentro das universidades. Doutor Renato, você sabe que muitas pessoas têm dúvidas em relação aos sintomas da doença. Então, antes da gente começar a falar dos sintomas da doença, eu gostaria de uma explicação mais específica de como a doença acomete o cérebro. Então, ela é uma doença degenerativa, né? Ou seja, ela é uma doença que ela surge na própria pessoa, ela não tem uma causa externa. Até desculpa, tem uma ilustração que a gente vai rodar. Coloca aqui para a gente ver. Ah lá, ó. Agora sim a gente pode explicar. Então, enquanto vai rodando, aí, a gente vai falando. Então, ela é uma doença degenerativa e nós conhecemos hoje, esses daí são os neurônios que o pessoal está vendo aí em casa, as transmissões. E vocês vão ver depois nesse videozinho aí, alguns neurônios que eles vão ficando bem pretinhos. Então, são as mudanças dentro do neurônio, que a gente chama de mudanças intracelulares de uma proteína chamada proteína tau. E esses neurônios que vão ficando bem pretinhos vão fazendo emaranhados, como se fossem enovelados, porque tem um erro na proteína tau que estrutura, que vamos dizer assim, como se fosse o esqueleto, ajuda a ser o esqueleto do neurônio. Eles perdem, vai perdendo a sinapse? Na verdade, não, isso é dentro do neurônio, essa bolinha pretinha que apareceu ali. Depois tem um outro mecanismo, que é uma proteína que chama beta-amiloide, que vai depositando e formando placas senis. Né? Então, vocês vão ver essas duas coisas quando aparecer, eu dou um alôzinho aí para vocês. As duas estruturas, isso é como vai formando a proteína beta-amiloide. Né? O depósito da proteína beta-amiloide, que ele existe no organismo, mas por um erro aí vai se depositando. Isso é fora da célula, dentro do cérebro, mas fora da célula. Vai formando esses emaranhados que eu falei que são as placas senis. Né? Imagina um monte de emaranhados de proteínas no lugar errado, vai matando os neurônios que estão em volta, assim como essa daí, bolinha pretinha, era um neurônio antes que perdeu todos aqueles galinhos, essas sinapses, esses axônios, essas conexões que são as sinapses entre um neurônio e outro, e ficou aquela bolinha pretinha que vocês viram. Isso é dentro do neurônio, a alteração é uma outra proteína, que é a proteína tau. Então, nós conhecemos esses marcadores, que é o beta-amiloide e a proteína tau, nós podemos dosar falando em dosar no sangue, pode dosar no sangue, pode dosar no líquor, que é o líquido da espinha. Então, nós temos várias, hoje, maneiras também de poder ajudar no diagnóstico quando é necessário fazer a dosagem. Nós conhecemos já um pouco o mecanismo do que acontece na doença de Alzheimer. O problema é saber por que alguns indivíduos iniciam essa doença e outros não. Ou seja, os mecanismos que desencadeiam o problema. Agora, em relação aos sintomas, o que os familiares devem se atentar no idoso? Qualquer atitude diferente? Me fala alguma.
Veja bem, sempre a pessoa que está em casa, é importante saber que esquecer, ter perda de memória não significa ter doença de Alzheimer. Isso é a primeira coisa. Mas a memória, o esquecimento, ela é um marcador muito comum, muito prevalente da doença no dia a dia das pessoas. É o que elas percebem mais. Então, um idoso que começa, principalmente pessoas com mais de 60 anos, isso que eu ia perguntar para você, a partir de que idade? Principalmente mais de 60 anos. Existe Alzheimer antes dos 60 anos? Existe, mas é mais prevalente. É mais ou menos dos 50 aos 60 anos, a chance de uma pessoa ter uma doença do tipo Alzheimer é mais ou menos 1 em cada 2.500 pessoas. De 60 a 70 anos é 1 em 50. De 70 a 80 anos, 1 em 10. De 80 a 85 anos, 1 em 4. Então, vocês percebam que aos 60 anos em diante tem um marcador importante. Então, a partir dos 60 anos, você começa a notar a perda de memória. Tem alguma coisa relacionada com a agressividade ou ela não vem de início? Normalmente, o que se tem são perdas de funções cognitivas, não só da memória, a memória mais alguma outra função cognitiva. O que é função cognitiva? É o pensamento da gente. Então, por exemplo, pessoas que tinham habilidade de ir no banco ou organizavam bem a casa, a pessoa era uma muito boa cozinheira e começa a errar nas receitas, não consegue mais gerenciar a sua finança, né? Fazer sempre tudo direitinho e de repente começou a sacar mais do que... Vocês percebem que tem alguma coisa mudando no comportamento. É isso? Ela é uma doença lenta e progressiva, mas... junto com essas outras perdas, o marcador da memória junto, principalmente a memória recente, ou seja, de coisas que acabaram de acontecer ou aconteceram há pouco tempo, às vezes a pessoa fala, não, meu pai não tem Alzheimer porque ele se lembra de tudo com detalhes de que aconteceu há 30 anos atrás. Isso é a memória lá atrás, pregressa, antiga. O que é importante é a perda dessa memória recente. Mas ele lembra o que aconteceu há 30 anos atrás, mas ele repete 5 vezes uma informação que você deu para ele há meia hora atrás. E conta para você como se fosse a mesma coisa, como se a primeira vez estivesse falando. Eu tenho até uma experiência que acabou comovendo o Brasil inteiro. Milhares de pessoas conhecem pela internet esse vídeo. É a história do jovem Fernando Aguzoli. Ele largou tudo, estudo, carreira, para cuidar da avó, que foi diagnosticada com Alzheimer. Olha aí. Onde é que nós estamos aí? Como assim? A gente está aqui no quarto, avó. Esse mar está atrás de nós. Ah, o mar. Que é isso? Ué? Qual é meu nome? Eu sou seu primeiro neto. Qual é meu nome? Teu nome? Ah. Esqueci. Tá brincando, vó? Eu sabe? O que? A senhora tá jogando baixo daqui? Pega agora! Viu? Linda! Meu amigo tá perguntando se a gente vai sair, vó. Sair? Quer sair? Não. Não? Não, tá muito bem aqui. Ah! Dá um beijo pra mim. Te amo. Quero beijo assim. Quero beijo assim. Te amo. Também te amo. Esse tipo de cena, eu estava até comentando com o doutor Renato, deveria ser comum na sociedade. Hoje você vê uma pessoa amorosa, carinhosa, cheia de felicidade, querendo ajudar os familiares, as pessoas. Ela é maluca! E muito pelo contrário.
No caso aí é uma doença assim, bastante difícil, Sim. É uma doença que exige muito do cuidador, de quem exige a compreensão, paciência. Precisa entender o que é a doença para poder conviver melhor com a doença e com o paciente. Então esse é um exemplo que existem muitos exemplos como esse, ainda bem, mas também existem muitos exemplos contrários. Sim, ainda está bem dividido tudo isso. Até se vocês quiserem saber mais da história, o Fernando acabou fazendo um livro de tudo, ó. Quem? Eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. Esse livro, ó, ele vai ser lançado na Livraria Cultura da Paulista no dia 31 de julho, às 19 horas. É bem interessante, tem fotos, né, de várias situações que ele brincava, é muito legal. Aqui, ó, vai ser lançado dia 31, não percam, tá? Uma história linda. Doutor Renato, muito obrigada pelas explicações. Agradeço. E você quer deixar alguma consideração final? Não, é só lembrar, não é um trocadilho, só lembrar que se houver algum problema de memória ou cognitivo que está começando a incomodar, impactar o dia a dia, principalmente de pessoas com mais de 60 anos, procure um médico, procure um neurologista, procure um geriatra, um psiquiatra, um especialista na área para que possa, quanto mais precoce seja o diagnóstico, melhor qualidade de vida a gente vai poder dar para esse paciente. Para a família inteira também. Obrigada, doutor Renato. Obrigado. Muito obrigada.